Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Nós estamos aqui com uma forma diferente, né? E de uma maneira muito especial. Quero desejar a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, de onde que você estiver me ouvindo, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós estamos aqui de uma forma muito especial. Eu trouxe um convidado que a gente vai conversar sobre comparações, sobre autoestima e como as redes sociais minam a nossa autoestima, né? Que é esse movimento que a gente tem visto, principalmente no Instagram, em que a gente vê vidas perfeitas, aquela coisa mais estruturada de, ai meu Deus, fulano viajou, fulano tá na Europa, fulano tá... E a gente se compara, não consigo sair de casa, o meu dinheiro não dá pra nada, né? Então, hoje nós iremos falar aqui sobre essa temática. E de uma forma muito especial, que agora a gente não tá mais só no áudio, a gente também tá no vídeo. Então, assim, o que deixa tudo mais interessante, mais atualizado, né? Com tecnologia, com tudo mais, e que é uma coisa bem bacana. E eu adoro, né? Vocês sabem que eu sou inquieta, que eu me movimento, me mexo muito. Então, que bom que nós estamos aqui hoje. O que a gente vai começar falando, antes de eu começar a apresentar meu convidado especial, é um trecho de um estudo que foi feito na PUC, que diz o seguinte: essa pesquisa da PUC do Rio de Janeiro mostrou uma relação entre tempo de uso das redes sociais e autoestima. Segundo esse estudo, quanto mais tempo as pessoas passam expostas às redes sociais, mais elas se comparam a outras e maior é o impacto na redução da autoestima. Então, esse é o podcast de hoje. A gente vai falar sobre isso, nós vamos construir. E para construir essa ideia junto, eu trouxe o meu maravilhoso, lindo, perfeito, incrível, sensacional. E quem conhece o Robinho sabe que ele é assim, né? Uma das maiores características dele é ter uma boa autoestima. E a gente sabe que isso é muito importante no enfrentamento dos nossos desafios no dia a dia, né? E o Robson, ele é cristão. Ele é empresário, ele é assessor de negócios, é corretor de imóveis, fez ciências contábeis na UFMA, técnico imobiliário, especialista em direito da família. Ele é graduando em direito, pós-graduando em mediação e conciliação, pós-graduando em direito e negócios imobiliários, enfim. Né? O currículo dele é enorme, desse homem. Eu disse assim, meu Deus, Robson, me dá teu currículo. E ele pega e me manda um textão. Eu digo, calma. Mas assim... Quando eu pensei nesse tema, eu não consegui pensar numa outra pessoa. Porque a gente entende, e nas nossas conversas, né, que a gente... Para quem não sabe, o Robson é meu primo. Nós somos da mesma família. E a gente até costuma dizer que eu peguei isso do Robson, né? Assim, essa coisa de autoestima, de gostar do que tá vendo, e gostar de você, e aproveitar a vida de uma forma diferente. Aí eu falo muito pra minha irmã. Eu disse... Peguei do Robson, só pode pegar. Isso só pode ser uma coisa que se transfere. Mas, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? E hoje em dia, muito nessa movimentação de rede social, a gente acaba se comparando muito. O episódio, inclusive, mais ouvido do meu podcast atualmente é o episódio número 1, que fala sobre comparações, né? O tema é comparações, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, é um negócio muito interessante que a gente... que acabei construindo, né, sozinha nesse modelo. E aí, para falando do podcast, eu queria deixar ressaltado que a gente está em 11 países. No Brasil, na Itália, em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, no Reino Unido, em Cabo Verde, na Guiana Francesa e na França. Então, a gente tem hoje um total de 730 até o momento ouvintes, né? Pessoas que ouviram os episódios. Então, assim, é um marco muito grande para mim como profissional, como comunicadora, como uma pessoa que trabalha com digital, porque o digital acabou se tornando um trabalho para mim. E, sobretudo, eu preciso me policiar muito para eu não entrar nessa comparação de me comparar com uma outra psicóloga mais bem-sucedida ou uma outra pessoa que tem um padrão de vida que talvez às vezes eu queria, né? Então, assim, a gente nunca tá 100% satisfeito com a nossa vida, a gente sempre tá
em constante movimentação, mas é importante que esse tema a gente divida ele e converse sobre, para a gente ir construindo a partir das nossas experiências como pessoas, como profissionais e como sociedade, para que essas pessoas elas consigam entender que esses problemas não acontecem só com elas, né? É algo muito geral e que a gente precisa se perceber para evitar de cair nesses gatilhos emocionais que às vezes trazem sofrimento, angústia e dor para as nossas vidas, né? Robson, eu quero que você se apresente, né, e diga aqui a tua impressão sobre esse movimento, né, primeiro, e o que é que tu tá pensando que a gente pode construir sobre esse tema. Bom dia, boa tarde, boa noite ao Brasil, ao mundo e, antes de tudo, a todos nós que estamos aqui no estúdio. Muito obrigado pelo convite, Juliana Aragão. E eu costumo dizer que a autoestima, ela é construída, mas ela é, antes de tudo, vista, né? As pessoas esquecem de se olhar no espelho. E quando elas se esquecem de se olhar no espelho, elas acabam olhando para os outros e se esquecendo de si mesmo. Então é muito bom estar aqui e vamos fazer esse bate-papo aqui para poder conversar e tentar iluminar algum caminho, se nos é permitido isso, né? Sim, claro que é. Então, se você que está aí me assistindo, nos assistindo, envie esse podcast para outras pessoas, para que essas pessoas também consigam assistir com a gente, né? Compartilhar esse tema conosco. Então, vamos lá, o que interessa, né? Vamos sim. Quando a gente vai pensar em autoestima, a gente vai entendendo que a autoestima não é somente aquilo que eu vejo na frente do espelho, né? A autoestima é muito mais que isso. A gente vai encontrar na literatura algumas estruturas que sustentam esse conceito. Tem um autor chamado Walter Rizzo, que ele fala que a gente tem 4 pilares na nossa autoestima, que é a nossa autoimagem, o nosso autoconceito, autorreforçamento e autoeficácia. A autoimagem, ela é aquilo que eu olho no espelho, é a imagem refletida e como eu gosto daquilo que eu vejo. É super importante. O autoconceito é a admiração que eu tenho no meu propósito, né? O que é que eu quero para minha vida, eu gosto disso que eu estou fazendo como atitude interna minha, do meu caráter. O autorreforçamento é o quanto eu consigo me parabenizar pelas coisas que eu consigo fazer. Quer dizer, a gente consegue fazer esse podcast aqui e depois, poxa, massa, que legal, eu consegui, deu certo e foi muito bom e nananã. Eu consigo me parabenizar por isso, né? Isso é autorreforçamento. E eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso fazer isso com palavras de afirmação, eu posso fazer isso me dando algum presente, eu posso fazer isso me gratificando. Aquele dia eu fui no sushi, eu tava super feliz com uma coisa, eu disse, eu preciso ir no sushi comemorar, porque eu vou me autorreforçar aqui, né? Então, assim, é importante que a gente tenha esses movimentos. E a autoeficácia é o tanto que eu me sinto capaz de realizar essas atividades. Então, se a gente for pegar esse tripé, ele é um tripé em que a gente consegue sustentar muito a nossa vida e encara de forma mais tranquila todos os nossos problemas. Porque todos nós vamos ter problemas, né? Mas se a gente tem uma autoestima ligeiramente construída, que eu costumo dizer sobre a rocha, né? Não é sobre a areia que qualquer vento derruba, mas sobre a rocha ela está estruturada. A partir desses 4 pilares, a gente consegue entender que a gente não é qualquer evento que derruba a gente. Não é qualquer crítica que alguém fala pra você que fica naquela... Será que eu sou ruim mesmo? Será que eu sou tão ruim assim? Será que, poxa, não consegui fazer? Então, é importante que a gente entenda esses 4 pilares. E aí, eu trazendo pra minha vida... eu era muito insegura. Eu tinha muito... E a psicologia vai dizer que a autoestima é um conjunto de crenças, né? Ela é esse conjunto de crenças em que a gente ou reforça ou de uma percepção. Se eu gosto de mim, eu reforço essa crença. Se eu não gosto, sabe? Eu de alguma forma eu estou reforçando aquilo que eu não gosto. Então a gente vai criando essas crenças e a gente vai entendendo que vão surgindo gatilhos emocionais. E no que vão surgindo gatilhos emocionais, a gente vai entrando em ciladas. Eu me entro em relacionamentos que eu não sou valorizada, eu estou em posições de trabalho que eu não recebo aquilo que é interessante que eu receba, né? Muito em função da minha percepção sobre mim mesmo, essa percepção de valor.
O interessante quando tu fala nesses 4 pilares, a gente vai ver que eles estão interligados. Sim. Né? E como eles são interligados, a gente vê também, e a gente vai notar, que muitas vezes a gente não tem uma autoestima porque a gente não sabe nem que esses pilares existem. Sim. Tu falaste em autopropósito. Muita gente não tem nem propósito. Não tem. Né? Se pega a comparação do espelho, de se ver no espelho e também a autoimagem e se ver o autopropósito. Mas qual é o meu propósito de vida? Isso. Qual a minha fundamentação? E o que é que, como eu não tenho um propósito de vida, como eu não tenho um autopropósito, como é que eu vou me reconhecer que eu tenho feito alguma coisa, que eu sou eficiente em alguma coisa? Repara que é um ciclo, né? Pois é. Então eles estão interligados. Quando você tem uma baixa autoestima, porque outro dia, há muito tempo atrás, eu fui até falando numa roda de conversa de bar, eu fui chamando a atenção. Ei, não existe baixa autoestima, é só baixa estima. Eu digo, não. Autoestima é porque é assim mesmo. Você começa a se comparar com você mesmo, não é se comparar com os outros. A autoestima tem dessas coisas. Tem. Por isso que hoje, quando estamos conversando agora, a autoestima dentro das redes sociais vem vislumbrar um papel que não é da autoestima. Pois é. Às vezes a motivação é errada, né? É aquele que a gente estava falando aqui um pouquinho antes nos bastidores. Depende muito de qual é a nossa motivação para alguma coisa, né? Exato. Se eu tô querendo agradar outra pessoa, eu não tenho autoestima. Na maioria das vezes, né? Porque assim, se eu tô querendo só aparecer pra você, talvez eu não tenha isso. Mas quando existe, é uma forma muito natural. É uma coisa assim, é igual a gente. É igual a gente. Não discordando e já concordando com você, quando eu quero agradar outra pessoa, eu posso até querer agradar outra pessoa, mas antes de tudo que eu me agrade. Isso, né? Perfeito. Porque é como diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Pô, mas tu precisa te chamar primeiro para poder tu amar o próximo. Não tem como tu amar o outro sem ter referência. Ninguém ama aquilo que não conhece. Exato. Então, muitas vezes, a baixa autoestima é exatamente por você não se conhecer. Você não saber de onde vem e nem para onde vai. Fala exatamente do propósito, né? E da onde você quer se reconhecer. Sim. Né? Essa é a questão. Sim. E o propósito, ele é uma mola propulsora, né? Porque assim, quando eu entendi, né? E eu fui muito criada em igreja, eu entendi que o propósito te protege. E foi uma frase que eu falei hoje de manhã para Deus. Eu falei, Deus, o propósito me protege. Então, assim, quando a gente está dentro do propósito, que a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente vai confiando que aquilo vai funcionar. E aí, é muito ligado com a autoestima. Porque, pô, se eu consigo acreditar que aquilo vai funcionar, é um daqueles pilares que eu falei, né? Então, assim, é autoeficácia. Eu consigo acreditar que aquilo que eu estou fazendo é algo que eu dou conta de fazer. Então, isso te traz a sensação de competência, isso te traz um senso de propósito muito grande, isso te traz felicidade. Então, isso é uma mola propulsora que te ajuda a encarar outros desafios. Fazendo isso, eu consigo escalar mais. Eu não fico só no mediano. Não, é ascendente, né? É ascendente. É ascendente. É ascendente. A gente falando de igreja, eu vou falar um pouquinho de igreja, tem uma não tem parte como que fugir, diz, né? Não tem como não falar. Não falar. Mas tem uma parte que a gente fala, quando a gente está na celebração eucarística, fala, Senhor, dá-nos a paz. Mas a paz que vem de Deus, ela não é uma paz constante. Ela é uma paz que te instiga, diz assim, ei, aí ela remonta lá na parábola dos talentos, que diz assim, ei, cadê os talentos que eu te dei? O que você está fazendo com isso? O que é que está fazendo com eles? Não, eu estou só aqui com eles. A minha autoestima só chegou aqui, pronto. Não, tudo na vida tem que ser elevado. Tem que ser elevado, não na questão da grandiosidade, mas na questão de se elevar sempre. Isso pro lado do bem, tá? Sim, não, e isso é uma coisa interessante, porque para além da autoestima, também perpassa o universo dos negócios. Sem dúvida. Né? Se eu tenho um dinheiro, eu vou investir naquilo para ele multiplicar ou não vou? Sabe? Se eu tenho uma felicidade, eu vou investir naquilo ou não vou? Eu vou deixar, não, vai ficar só nisso aqui. Não, a minha autoestima é só isso aqui. Não, sabe? Então, assim, o que eu faço com aquilo que foi me entregue?
Eu multiplico, não multiplico, isso vai muito do meu senso de competência. Será que eu tenho esse senso de competência de conseguir realizar as coisas? Será que eu acredito em mim? Então, assim, tudo na nossa vida, se a gente for parar para perceber, a gente vai precisar de autoestima, de uma autoestima saudável em todas as áreas da nossa vida. Em tudo. Porque eu preciso de confiança, eu preciso de propósito, eu preciso saber que eu vou me parabenizar, eu preciso gostar do que eu vejo, eu preciso gostar de mim. E outra, entender que você vai ter propósitos e você vai fazer determinadas coisas que nem sempre vai chegar ao sucesso a princípio. Mas você vai chegar ao aprendizado. E quando a gente chega ao aprendizado, a gente se modifica e cresce. Sim. Quando você não entende que você, embora não tenha crescido a princípio, mas que você aprendeu, você cresce de qualquer jeito. Uma semente, para poder frutificar, ela precisa morrer, estagnar e ela se abrir. Ela quebra a casca. Ela só vai... Dói, né? Dói demais, dói demais. Dói. Toda percepção e todo crescimento chega por uma tortura, por uma dor. E por uma tortura, que é uma tortura... eu costumo dizer que a cigarra, por exemplo, é um animal da natureza que ela precisa... Ela grita, ela precisa quebrar a casca para poder sair, né? Nós temos vários exemplos na própria natureza que instigam o ser humano a ter condições de crescer. Se você tem um terreno baldio, que está só terra, se você passar 3 meses sem ir no terreno, cresceu lá mato, cresceu rama, cresceu. A própria natureza nos instiga a fazer o crescimento. Sim. Você só não cresce quando você artificialmente se bloqueia. Vai contra a sua natureza, né, caso? Vai. Porque, sem dúvida nenhuma, não plagiando grandes pensadores, mas somos a imagem e semelhança do Criador. E se somos a imagem e semelhança do Criador, não se pode deixar de brilhar no mundo como hoje. E é engraçado que tu fala isso, eu me lembro muito de um ponto na psicologia que a gente fala muito, que é sobre a angústia. Como a angústia nos movimenta, né? E é diferente porque, assim, existem momentos na nossa vida em que a gente vai ficar em maior ou menor grau angustiado, mas sempre angustiados. É igual a decisão. Quando eu decido por algo, eu estou deixando de escolher por outro algo. Então, eu que lute com a minha frustração, né? Mas aí, quando a angústia ela vem e ela nos paralisa, a gente pega os talentos e guarda. Quando eu pego a frustração e eu digo assim, cara, isso aqui não é um lugar pra mim. Eu preciso movimentar, eu preciso fazer, eu preciso isso, preciso aquilo. Quer dizer, a angústia te movimentou para um outro patamar, sabe? Então, assim, quando a gente entende isso, dá uma mudada, porque, assim, os problemas vão chegar, obviamente, normal pra todo mundo, em maior e menor grau também, mas chega pra todos. Os boletos, inclusive, eles estão sempre certos, porque eles estão sempre vencendo. Sem dúvida. E a gente tem essas piadinhas sem graça, né, Robson? Que no final a gente acha graça de qualquer forma, né? A gente já soltou umas 2 piadas sem graça aqui. Mas quando a angústia movimenta, a gente sai do lugar. E eu só consigo sair do lugar se eu consigo acreditar em mim. Se eu não consigo acreditar em mim, eu não saio do lugar. Porque aí eu tenho alguns pensamentos a partir daquelas crenças, né, que nós falamos. Se eu não acredito em mim, se eu não acredito que eu vou conseguir, se eu não acredito que o meu negócio vai prosperar, se eu não acredito que aquilo vai funcionar, que aquilo vai dar certo, e não é positividade tóxica não isso aqui, tá, gente? É realmente a ideia de que eu preciso construir a minha autoimagem tão fortalecida que tudo aquilo que as minhas mãos se colocarem para fazer vai funcionar. E se não funcionar, eu tenho aprendizado. Porque eu posso mirar no meu objetivo e eu desviar um pouquinho aqui e ali, mas eu construindo uma ideia de que eu consigo, eu sou capaz de fazer determinada coisa, mesmo que eu não acerte lá no meu alvo, eu estou no caminho para acertá-lo. E fazendo isso, eu consigo construir melhor a minha autoimagem, que é um dos pilares da nossa autoestima. Eu costumo dizer que todos nós recebemos dons, né? Mas não necessariamente precisamos efetivá-los, mas necessariamente precisamos ter a condição de querer efetivá-los. Sim. Porque não adianta nada tu ter uma ideia maravilhosa e não pôr em prática. Sim. Senão a ação, a fé sem obras é nada. Né? Quando tu tem fé sem obras, tu basta apenas rezar para que aconteça? Não.
né? Sim. Lá no Ceará, lá na terra dos nossos ancestrais, tem... Quando passa o tempo das chuvas, que ainda não choveu, diz que se até o dia de São José não chover, tá ruim o ano. Só que a esperança é tão grande que para que venha a chuva, com a certeza ou não que a chuva vem, precisa se plantar. Porque se você começa a plantar depois que a chuva chega... Não dá tempo. Não dá tempo de colher do jeito que era para colher. Sei. Então você precisa ter esse preparo. Sim. É fé, né? É fé. Acreditar é fé. E também é autoimagem. É. E também é autopercepção. Sim. E também vem com autopropósito. Sim. Que é muito destruído nas redes sociais. Que é muito diferente das redes sociais, que aí a gente volta ao nosso tema. Original. De conversar sobre essa questão das redes sociais. Porque aí, quando a gente vai para as redes sociais, a gente está vendo tudo muito perfeito. O Instagram, por exemplo, ele é o rei da perfeição. Ele é o rei de dizer que as viagens são inesquecíveis, que os relacionamentos são os melhores possíveis, que, sabe, aquela estrutura de que a pessoa tem dinheiro, tem ostentação, tem não sei o quê. Para quem vale isso, ok. Mas quando a gente pega isso e traz para nossa realidade, que às vezes a tua realidade é um relacionamento que não tá funcionando. É a tua autoimagem, a tua autoestima que não tá bem. Então, quer dizer, tu olha uma outra pessoa fazendo academia, tu te sente pior porque tu não conseguiu passar nem uma semana no propósito de ir pra academia. Tu vai te comparando de uma forma que aquilo te prejudica. E te prejudica numa maneira que é até complexo da gente pensar, porque quando você vai fazendo isso, você vai minando a sua autoestima. Porque assim, de alguma forma, você não consegue se estruturar bem, porque a tua cabeça vai pensar, mas fulano tá melhor que eu. Mas o relacionamento de fulano prospera. Mas a minha vida não tá funcionando. Quer dizer, você pega um recorte do que fulano te apresentou no Instagram e traz para todo o contexto da tua vida. O que é absolutamente agressivo e nocivo para nós. Então, quantas vezes eu me peguei assim, nossa, mas meu relacionamento não tava funcionando. Mas o de fulano, nossa, que lindo. O marido da mulher acabou de postar uma declaração de amor belíssima para ela. Nossa, deve estar muito bom isso aí. Quando eu parei para pensar, eu digo, rapaz... Se eu for no Twitter, no Muro das Lamentações, aí eu digo que o Twitter é o Muro das Lamentações. Se eu for no Twitter, eu tenho certeza que ela reclamou que ele jogou a toalha molhada em cima da cama ontem. E que faz parte também de qualquer relacionamento. Sim. Você falando do Instagram, engraçado que eu, quando posto algumas coisas no Instagram, eu não uso filtro. Né? Sim. Eu não sabia nem que isso existia, porque eu fui conhecer uma pessoa há um tempo atrás e eu cheguei lá, a pessoa não era bem do jeito que era. Mentira, que mostrava, né? Opa, perdão. Que mostrava. E eu digo, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa. Depois eu fui entender que tinha filtro. Tem. Mas essa questão de filtro, tanto o filtro que é o filtro que é colocado no Instagram para a imagem em si, é colocado no Instagram e nas redes sociais para a imagem que é para ser passada para os outros. Exatamente. A imagem de perfeição. Exatamente. E lendo sobre esse tema, eu até vi, por exemplo, que alguns médicos estavam relatando que os pacientes médicos na parte estética, né? Cirurgiões, estavam relatando que as pessoas estavam chegando com um modelo. Doutor, olha, eu botei o filtro no Instagram assim, eu quero isso. Você pode, por favor, me deixar desse jeito? Né? Então, assim, quer dizer, a que nível chegamos? Eu não sou contra os dos filtros, desde que eles não te modifiquem tanto. Às vezes é um filtro que bota a tua boca desse tamanho, que tira toda a tua espinha, tu fica toda linda, perfeita, tira uma foto aí, vai pra um rolê, num date. O que acontece? A pessoa não é aquilo. Porque tá todo o tempo com base. E aí a gente precisa se aceitar, precisa gostar do que vê. Ah, Juliana, mas eu não gosto de tal ponto na minha vida. Beleza, você tem todo o direito. Mas isso não significa que isso vai fazer de você uma pessoa menor. Porque você precisa aceitar. Eu posso fazer um botox mais pra frente? Se eu quiser, eu posso fazer. Desde que isso não seja o centro da minha vida e desde que a minha autoestima não esteja firmada nisso. Exatamente. Esse é o ponto. A sua autoestima tem que estar firmada na sua pessoa. Sim. Não apenas no nariz mais afilado, ou não no lábio mais carnudo, ou não. Até porque a gente tem outras belezas. Às vezes você não tem uma coisa que você quer muito, mas você tem um cabelo muito bonito, obrigada.
Ah, né? não, e muita gente fala nessa questão e diz assim, ah, não, mas ela está falando isso, é porque ela não precisa, ela se acha desse jeito que é para poder ela justificar alguma coisa que ela tem. Não. Tu ouve isso, né? Escuta. Eu ouço isso quase todo dia. Tipo, tu não precisa ficar te afirmando, tu não sabe o que tu é. Eu digo, cara, por eu saber tanto, é uma coisa que é tão minha que eu fico dizendo. O meu irmão fala muito assim, lá vai a Juliana na frente do espelho. Eu fico na frente do espelho e eu aprendi isso na terapia, inclusive, né? Façam terapia. Eu aprendi isso com a minha primeira terapeuta. Vá na frente do espelho e fale coisas boas a seu respeito. Fala pra você, olhe no fundo dos seus olhos dentro do espelho e fale coisas boas a seu respeito. Você vai ver que isso vai mudar a tua vida. Aí eu comecei a fazer isso, mesmo sem querer. Eu olhava e dizia, sou uma fraude, mas tô aqui falando. Sou uma fraude, mas tô aqui falando. Então, assim, quando eu comecei a fazer terapia em 2018, bote um tempinho, que a minha cabeça já tá um tantinho mais terapeutizada, né? É tão bonita, né? Ela fala assim, 2018, como se fosse 500 anos atrás, lá na época dos Incas, dos Maias. Então, o que acontece? Eu faço muito isso até hoje. Virou um hábito meu. Mas eu faço... Mas não é porque porque eu acho que eu não tô bem, eu vou lá me reafirmar. Não, é porque eu tô me vendo e eu me acho de fato incrível. Eu me acho que eu sou uma profissional excelente. Eu acho que eu não espero a oportunidade cair no meu colo. Eu vou atrás da oportunidade. Eu não sou uma pessoa que fica quieta assistindo qualquer outra coisa e eu não tenho ali a ação. Se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou me meter lá no meio e vou fazer. Né? Então, eu me acho muito bonita. Eu acho que meu corpo é lindo. Eu faço academia pra manter meu corpo lindo. Então, assim, eu olho e digo, caraca, bicho. Pois eu vou só lhe dizer uma coisa, não se acha mais não. Porque quando a gente acha, a partir do momento que a gente se acha, a gente já tem certeza de algo. Certeza. Diga, eu sou, né? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Então, assim, eu ouço muito isso do que tu tá falando. Eu ouço muito. Então, pois assim, é muito séria essa questão, porque eu normalmente sempre fui o mais baixinho da minha turma. Eu também. Em todos os eu lugares também. Era assim, ó. do colégio eu sempre fui. Mas eu tenho uma foto da minha 8ª série, que foi lá no Farina, e é incrível a foto, lógico, porque eu estou nela também, tá né? lá. Sem dúvida. Mas eu estou bem no centro, porque o normal era colocar no centro o mais alto e fazer uma pirâmide, né? Então me colocaram bem no centro e fizeram uma... Eu estou dizendo, eu estou abrindo o mar. Eu estou abrindo o mar, né? E bem em cima tem uma estátua do Cristo com os braços abertos. E eu dizendo, pela verificação do que a gente se autoafirma, se autopreserva, porque precisa também um sentido de preservação, você se reconstrói a cada dia. E nós somos uma mutação diária. Sim. Né? Quando as pessoas falam e acaba a gente voltando no tema igreja e alguma coisa desse tipo, quando as pessoas falam em eu me converti, não, você se converte a todo dia. Porque todo dia você tem erros e todo dia você busca acertos e todo dia você tem problemas e todo dia você tem soluções. Como quem gosta de matemática, e eu sou um deles, sabe que todo problema tem uma solução. Ela pode até não ter sido encontrada, mas se é um problema, existe uma solução. Isso sem sombra de dúvidas. É uma das coisas que eu falo muito para meus pacientes, que são depressivos, ansiosos. Eu falo, gente, tá difícil? Ok, mas vai passar. Né? Nem tudo é para sempre. Felicidade também não é para sempre. O dilúvio foi para sempre? Não foi. Não, mas ele durou. Durou o tempo que precisava. Cresceu, foi grande, mas ele passou. Sim, né? Sim. E aí é importante a gente ter essa consciência de quem nós somos para que a gente não entre nessa linha da comparação. Aí é que tá. E todos nós comparamos. Evolutivamente a gente se compara sempre. Desde que mundo é mundo, de que homem é homem, a gente foi se comparando. Né? Eu acho que essa ideia da comparação, ela só é nociva quando eu me diminuo. Quando eu pego e digo assim, não, Robson, tu é melhor do que eu, então eu sou péssima. Mas assim, se eu olho o Robson, caraca, Robson, tu tem isso, é muito bom. Eu tô me comparando, mas eu não tô me diminuindo. Pô, vamos junto. Bora fazer. Bora se organizar. Né? Então, assim, a gente consegue ter uma estrutura diferente de crenças e de pensamentos que vão demandar emoções distintas para nós. Eu posso escolher, a partir do meu pensamento, se eu vou estar feliz com aquilo ou se eu vou encarar aquilo como uma Essa questão aversivo. De crenças distintas tem a questão do ponto de vista também, né? Sim, da nossa percepção. Quando
eu estudava mais lá no primário, nos tempos de outrora. Os incas. Dos incas e dos maias. Chegava com uma nota, a média lá do colégio na época era 7, eu acho que era 7. Eu tirava 8, né? Tirava 8, 8,5, alguma coisa desse tipo. E estava satisfeitíssimo. Uhum. O pai chegava e dizia, chegava para mim e olhava... essa nota é azul, né? Eu digo, pai, beleza. Tá acima da média, tá. Foi bom? Eu digo, fui. Teve várias pessoas que tiraram nota vermelha. Eu já queria me justificar pelo... Tu já sabendo, né? Já sabendo. Aí ele dizia, tá certo, ótimo, parabéns. Alguém tirou uma nota maior do que tu? Eu disse, tirou. Bom. Falta muito para chegar lá? Eu digo, falta um pouquinho. Uhum. Né? Só que aí, o papai me ensinou, há muito tempo atrás, e é uma das crenças que muita gente fala de crenças limitantes, que o pai é um dos que coloca. Meu pai colocou várias crenças limitantes, mas ele também me abriu muitos caminhos. Né? De a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma das coisas que ele disse foi, não estou te comparando com fulano com ciclano, não. Eu estou comparando as tuas ações com as ações de fulano. Uhum. Ele joga bola como você joga, ele brinca como você brinca, ele corre como você corre, mas talvez ele tenha estudado mais do que você. Uhum. Então, quando ele me ensinou a comparar ações e não pessoas, começou lá atrás uma coisa que eu nem esperava seguir para a vida. Foi uma crença que tu fortaleceu, ele foi fortalecendo, tu foi fortalecendo e tu traz isso até hoje. De crescer e de me autoafirmar constantemente. Uhum. Mas eu também já passei por momentos de baixa estima. Eu também. De eu olhar para trás e dizer, que coisa é essa, para não dizer outro nome? Eu te entendo. Cadê esse Robson? Cadê o que é que aconteceu? Eu sei. Eu não vou... Aí parece que vem a consciência e dá um tapa na gente e diz assim, ei, te levanta, meu patrão, vai para cima. Se tu ficar aqui sentado, tu não vai fazer nada. O negócio vai só te engolir. E quando a gente passa na época da juventude para a fase adulta, que aflora vários sentimentos, né? Você tem a questão dos hormônios que estão lá em cima, bombando. E você começa também a ter a assimilação do mercado financeiro, do mercado que você precisa ter da onde tirar para poder chegar numa percepção de você se bancar. Sim. Né? Eu comecei a trabalhar efetivamente a partir dos 14 anos. Uhum. Eu fui a partir dos 16. Mas para poder me manter, me autoafirmar, foi um pouquinho mais tarde. Só que eu já vinha fazendo negócio em várias situações, e a grande questão de ver é porque se eu não tivesse tido um pouquinho daquele ensinamento do papai lá atrás, eu tinha apanhado mais. Eu não estou dizendo que eu não apanhei, não. Eu tinha apanhado mais do mundo. Sim. Tinha apanhado mais do mundo porque, sem dúvida nenhuma, a gente se compara. Não, a gente se compara. E tem umas tempestades que são mais fortes que outras, né? Aí a gente pega um impacto, às vezes, menor ou maior. Aí depende da nossa estratégia de enfrentamento. Se fala muito em terapia, por exemplo, isso também. Qual é a tua estratégia de enfrentamento para lidar com o teu caos? Porque aí eu preciso, né? Quando, por exemplo, eu tô me adoecendo no Instagram, porque eu trabalho com o Instagram todos os dias. Quando eu tô me adoecendo no Instagram, eu preciso entender qual é o meu protocolo SOS. Eu falo muito para meus pacientes, vamos criar um protocolo SOS para os dias difíceis. Porque os dias difíceis, eles chegam. Né? Então, assim, acabei de passar por uma situação em que eu venci aquilo. Beleza, mas assim, não demora tanto tempo, já chega outra situação em que você precisa vencer também. Então, você precisa de um protocolo SOS para lidar com isso. Então, o que a gente faz? Qual é a minha estratégia? Então, quando eu percebo que o Instagram tá me adoecendo, eu fico um pouco sem. Eu falo, cara, eu vou... Silencio. Excluo. Deixo de seguir. Faço qualquer coisa que vá de encontro à minha saúde mental e meu bem-estar. Porque tem coisas que são nocivas pra gente, né? E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, de mulheres, ainda é pior do que os homens. Porque mulher, bicho, que
vamos lá, se compara. Eu costumo dizer que mulher foi feita depois porque ela foi feita melhor, né? Digo que o sexo frágil da humanidade é o homem. O sexo frágil da humanidade é o homem, por isso que ele é mais objetivo. Homem é objetivo, a mulher não, né? Não, a mulher é muito detalhista. E é linda na sua perspectiva. Não, isso é ótimo, desde que a gente não use isso contra nós. O problema é que foi induzido a mulher se comparar. Sim. Né? Sim. Tu vai ver em algumas sociedades que o belo é a mulher magra. Em outras sociedades, o belo é a mulher gorda. Em algumas sociedades da Angola, por exemplo, o belo é a mulher ter a maior quantidade... Na África, perdão. É a mulher ter a maior quantidade de argolas de metal no pescoço. Tem mulheres que ficam com 60 centímetros, 70 centímetros de pescoço. Caraca. Né? Para muitos vão dizer que aquilo é feio. Para outros não, mas elas se acham lindas. É a beleza relativa. A beleza é relativa. E aí é que está. Onde é que tem fundamentalmente na colocação do conceito das redes sociais o que é belo e o que não é belo. O que é certo e o que não é certo. Quem determinou, na verdade, isso, né? Quem determinou que a mulher magra era a mulher mais interessante? Quem? Aí né? é que tá. Aí a gente já vem de uma construção histórica, de tempos passados, de uma construção mesmo de cultura, em que a gente vem perpetuando essa mesma cultura e a gente vem fazendo ainda isso. Hoje a gente está mais em desconstrução, né? Tentamos nessa desconstrução de que todo corpo é um corpo válido se você está bem feliz nele. É bem verdade que a obesidade, por exemplo, é um problema de saúde pública. Né? Então, eu não posso romantizar a obesidade, porque eu tenho uma cadeia de consequências fisiológicas e estruturais que não permitem o embelezamento da obesidade, porque a obesidade é considerada uma doença. Aí é que tá. A gente, quando fala de doença, a gente está falando sobre a exceção. Né? E por que a obesidade de hoje é exceção? E aí vem o modelo de beleza ou não? Lá nos tempos mais históricos, mais remotos, nós andávamos muito, enquanto seres humanos. Andávamos de um lugar para outro. Nós não tínhamos controle remoto. A gente levantava para ir lá na televisão, mexer no canal ou não. Sim. Isso tudo faz com que o físico se modifique. Sim. Agora, hoje em dia, o que a gente faz? A gente come o que quer, faz o que quer. Gasta menos energia. E quando tem a possibilidade de fazer algum exercício, diz assim, vamos para academia, não vou fazer mais isso não, vamos para academia. E quando quer ser mais radical, vou fazer uma cirurgia que é mais fácil, para poder não ter o esforço, para poder não participar do processo. E aí é a questão lá de trás do que a gente falou, o processo. Quando a gente fala de processo, a gente vai voltar a falar daqueles 4 pilares que a gente falou sobre a questão da autoimagem, sobre a questão do autopropósito, sobre a questão do autoconhecimento, do reconhecimento, né? E e você se reconhecer como um eficiente e eficaz. Sim. Quando você pega e usa determinados artifícios, não estou dizendo que é para não usar. Às vezes é preciso que se use, mas você precisa se autodisciplinar para que não venha mais a cair. E numa perspectiva vigilante. Uma perspectiva vigilante. Vigilante. E eu acho que quando a gente passa pela vida numa perspectiva vigilante, a gente percebe, a gente tem o senso de percepção mais aguçado que outras pessoas. Tem gente que sempre cai nos mesmos ciclos, sempre cai nos mesmos vícios emocionais. Por quê? Sempre cai naquele gatilho. Porque não conseguiu perceber ainda o que é que está acontecendo que você está repetindo. E isso com autoestima, com trabalho, com qualquer área da tua vida. Falando sobre isso, Juliana, a gente volta à questão do que está se falando muito sobre os ambientes que nós usamos, né? Sim. Andamos nos ambientes. Sim. Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Sim. É porque o ambiente ele é modificador do nosso comportamento. Ele modula o nosso comportamento. Então, eu estava conversando com uma paciente essa semana e eu falei para ela o seguinte: imagina que a gente faz um trabalho incrível dentro do consultório, no setting terapêutico com você aqui.
E aí você sai daqui, ok, organizada, estruturada, show, massa. Mas aí quando você chega em casa, a primeira pessoa que te recebe é uma pessoa que te traz uma crítica. É uma pessoa que te diz que aquilo não foi bom. Por mais que você estava achando que aquilo tenha sido ótimo, o ambiente começou a te dar uma outra informação, que é o que a gente chama de um estímulo. E a gente começou a ver um outro estímulo. Aí tu começa, será que eu estava certa daquilo? Aí tu começa a se questionar. E a dúvida, ela vai te dar possibilidades distintas de novos comportamentos. Aí você vai olhando aquilo e vai dizendo assim, caraca, talvez não era aquilo que eu pensava. Mas, na verdade, você tinha a sua estrutura de pensamento. O ambiente é que te trouxe uma outra forma. É essa a questão. A gente precisa entender que a dúvida, ela pode ser esclarecedora, mas ela pode ser ela pode te denegrir completamente. Pode. Né? Pode. Ela pode. Eu costumo dizer que nós temos a tendência de olhar o que não é bom. Uhum. Né? Uhum. Isso seja quando a pessoa te critica, tu vai pegar a crítica, tu pode ter feito os 99, mas a crítica falou sobre só 1% da tua capacidade. E tu retém aquilo. E aí tu retém aquele 1%, e aquele 1% se torna maior do que os outros 99 das tuas virtudes. Por isso que a gente precisa ser vigilante. É engraçado. Vamos falar fisicamente sobre isso. Já sentiste dor de dente? Já. É ruim, né? É. Quando tu estava sentindo dor de dente, tu chegou a agradecer por todos os outros que não estavam doendo? Não. Por quê? Porque só evidencia o que dói. É verdade. Quando a gente começa a mudar essa percepção, é difícil fazer essa mudança, de mudar para dizer assim, eu tô agradecendo. Uma arcada dentária normalmente é para ter 32 dentes. Eu falto alguns, mas ela é para ter normalmente 32 dentes. Então, se um dói, tu tem 31 outros motivos para agradecer. Só que tu não é ensinado isso. Tu dá uma topada, tu vai sentir a porcaria da topada no dedo que doeu. Mas tu vai agradecer os outros 9 que estão lá. É verdade. E tem até uma explicação para isso, né? Assim, quando a gente vai falar evolutivamente que o ser humano é um ser humano em que o corpo humano, ele vai precisar selecionar o que é dor para te proteger. Uhum. Então, o que acontece? Se eu sei que se eu passar por aquele lugar, vamos lá, vou falar dos primórdios, lá tinha um urso que poderia me matar, eu vou desviar aquele caminho. Porque eu já entendi que se eu for por ali, eu devo ter lutado com o urso antes e vi que aquilo era algo muito grande e que fugia da minha capacidade de, sei lá, de matá-lo. Eu só aprendi que tomada dava choque depois que eu menti umas 2 vezes. Pois então assim, o nosso cérebro, ele faz a seleção da informação. Nosso cérebro é inteligente pra caramba. Então assim, a gente faz uma seleção da informação. Então o que eu faço? Eu digo, nossa, isso aqui foi um estímulo aversivo, que a gente chama que é algo que não é legal. Isso aqui foi um estímulo aversivo que me causou dor. Então, beleza, a minha tendência é não repeti-lo. A tendência, A tendência. Nem sempre a gente faz isso. Nem sempre. Quando a gente olha alguém no Instagram ou em alguma rede social que ela tá bem, a gente acaba se comparando. Aí esse é um problema. E é ruim porque afeta tanto a nossa autoestima que às vezes a gente vai trazendo isso para várias áreas da nossa vida. Né? A Robson passou o ano inteiro viajando. Viajou. De onde o Robson tira o dinheiro? Por que eu não consigo viajar? Deve ter algum jeito. Deve ter alguma coisa. Nossa, o relacionamento dele é muito bom. Nossa, a vida dele é muito legal. Nossa, ele abriu outra empresa. E, cara, por que eu não consigo pagar as minhas contas? Entende? Então, assim, o nível, ele vai ficando de um jeito. Aí tu vai ficando estressado. Tu vai ficando impaciente. Aí tu desconta nos teus filhos. Aí tu desconta no teu marido. Aí tu desconta na tua esposa. Aí tu não fica feliz. Tu não aproveita a beleza das pequenas coisas. Aí tu tocaste num ponto que hoje em dia é muito complicado. Tu não fica feliz. Uhum. A nossa vida é feita de escolhas. Sim. E a felicidade é um determinante. Sim. Mas a felicidade, teve várias pessoas na humanidade que chegaram, ninguém é feliz. Quando tu coloca ninguém é feliz, é como se tu tivesse conhecido toda a humanidade para poder dizer assim, ei, ninguém é feliz. Esse é um discurso muito filosófico. Porque eles levam em consideração que a gente vive angustiado. Pois é. Mas eu não concordo também. Concordo, porque a felicidade nos pertence Sim, também. faz parte. Faz parte. E outra, eu posso ser feliz e posso estar triste, que é uma coisa totalmente diferente. Sim. Eu posso ser feliz.
Eu posso ser feliz e estar insatisfeito, eu posso ser feliz e estar alegre, eu posso ser feliz. Mas eu posso ser feliz. A felicidade pode me pertencer. Mas foram colocadas algumas crenças limitantes e uma delas é dizer, eu não posso ser quem eu sou. Eu preciso ser o que fulano quer que eu seja. Exato. E Poxa. aí é que tá. Aí a gente volta pro mesmo ponto que a gente está conversando. É. A questão da comparação. A gente anda e volta pra comparação. Porque é bem verdade. Qual é o maior ponto destrutivo de uma autoestima? É a comparação. É a comparação. Então, quando eu passo a esperar a tua expectativa sobre mim e ajo conforme a tua expectativa sobre mim, eu tô tirando toda a minha singularidade. Porque eu tô achando que tu quer que eu seja uma Juliana autoastral, empoderada, isso e aquilo, qualquer outra qualidade que tu queira me dar. E às vezes eu não me olho. Será que eu tô sendo isso mesmo? Por que eu tô querendo agradá-lo? O que eu tô fazendo por mim comigo? Né? E aí eu tiro toda a singularidade da minha própria essência. Porque eu quero te agradar. Aí é que tá o problema. Mas também tem solução. Porque todo problema tem solução. Tem. Não, tem que ter. Eu sou um estudo de caso excelente, assim. A minha autoestima... Até coloquei no meu e-book, inclusive. Tem um e-book maravilhoso disponível para você. Eu já comprei. É excelente É o e-book, verdade, viu? ele já comprou. Foi um dos primeiros a comprar, inclusive, meu e-book. Tá disponível no link da minha bio, que você pode adquirir. É um e-book maravilhoso. É um guia da autoestima saudável, que você pode ir vendo e percebendo quais são suas crenças e aquilo que você pode mudar e algumas estratégias. É um vídeo que tem... É um e-book que tem exercícios, que tem vídeos, tem textos. É bem interessante. E você pode comprar lá, tá lá no link da minha bio, vai lá. E como eu gosto de instigar, ou eu bato nesse microfone toda hora. Como eu gosto de instigar, eu já vou dizer, provavelmente vem outro, viu? Mais outro. Estão vindo outros projetos, né? Porque é aquela coisa, eu acredito naquilo que eu faço, no meu propósito. Eu já sei que eu preciso cuidar das pessoas. Eu sempre fui assim. Eu tenho pouco tempo de atendimento clínico. Eu tenho 1 ano, quase 2 anos de psicóloga. E ninguém acredita. Porque as pessoas já me olham e dizem assim, nossa, mas parece que tu atende mais tempo. Parece que tu já tem tanta segurança naquilo que tu faz. Ninguém acredita só no tempo, tá, gente? Acredita no potencial dela top. No tempo da minha atuação profissional. Só que o que eu digo? Eu já cuidava das pessoas antes de ser psicóloga. Né? Eu trabalhava de forma voluntária na igreja e a igreja foi a grande porta que me ajudou a entender qual era o meu propósito. E a igreja tem esse papel excelente, a gente não tem como contestar isso. E muita gente condena, né? Tem uma frase que as pessoas usam que diz, eu posso falar com Deus, diretamente com Deus, eu não preciso de igreja. Não, a igreja não é só para uma questão de você falar ou não com a igreja. Quando nós somos seres sociais, sim, nós mudamos pelo ambiente. Quando você está no meio de quem estuda, você começa a estudar mais. Exatamente, perfeito. O ambiente modelando o nosso comportamento. Sem dúvida nenhuma. Tu vai pegar, por exemplo, tu está dirigindo, tu pode dirigir normalmente a 60 km por hora. Tranquilo, sozinho. Se tu entrares numa avenida ou numa BR que as pessoas dirigem a 100, 110, a tendência natural é tu chegar a pelo menos ficar na média. Isso. Né? Aumentar o teu potencial. Congregar-se e a igreja é exatamente colocar um 4G na ligação com Deus. Isso, fazer a fiação. Bota uma antena. Liga a fiação. E é engraçado porque a gente está falando de Deus, né? Mas a gente tem religiões distintas, né? Eu sou cristã evangélica e o Robson é católico. Então, assim, é engraçado porque a gente não precisa de uma divisão de religião para falar de Deus. E aí você coloca Deus dentro do teu universo, né? Dentro da terapia eu falo de Deus como um universo. Porque a menos que a pessoa diga, eu sou evangélica, eu sou crente, eu sou católico, eu sou umbandista, eu coloco Deus dentro da terapia como um universo. Então, qual é o universo que você acredita? Entende? O meu universo... É uma boa percepção. É uma boa percepção. É porque Deus é tudo, né? Então ele é o universo. Aí para mim ele já passou disso, mas tudo bem. Mas a grande questão quando a gente fala de Deus em relação a isso, é porque até nos dias de hoje, quando a gente fala de redes sociais, muitas vezes a gente também quer colocar Deus como a criatura e não como o criador, né? A gente quer colocar Deus na percepção da gente e dizer, olha,
Eu determino que Deus faça isso. Ei, é Ele que determina, não és tu. E é numa percepção muito... reducionista. É muito vaga ao mesmo tempo, que é muito complexa e é muito simplista. Também. E aí, se a gente não tem essa... Aí eu coloco Deus e o universo dentro desse protocolo SOS que a gente precisa ter. Porque sem a espiritualidade, é bem verdade, por exemplo, que a ciência nunca conseguiu comprovar a existência de Deus. Ótimo. Se ela nunca conseguiu provar a existência de Deus, ela consegue provar a inexistência dele? Ela consegue provar que a espiritualidade tem impactos no nosso sistema, no nosso corpo. Perfeito. Então, quer dizer, eu não consigo dizer que existe um Criador porque Deus não consegue ser colocado dentro de um conceito. Né? Ele é mais do que um conceito. Mas a gente consegue perceber que existem os impactos desse ser que não tem conceito em nós. Então, assim, e aí a questão do ambiente. Estava vendo outro dia que num espaço em que muitas pessoas estavam adoentadas e estavam falando sobre Deus, elas tiveram muito mais evolução nos seus quadros clínicos do que outras pessoas que não tinham crenças tão fortalecidas, né? Então, isso é tão importante que vai para o nosso protocolo SOS, que a gente precisa para encarar os desafios da vida, precisa para construir nosso propósito, nossa autoimagem, para que a gente não entre nessa comparação, e não só de rede social, mas de vida como um todo, né? De relações. Tu falou uma coisa muito certa. Nós somos seres sociáveis. A gente precisa do outro. Eu só sei que eu sou baixinha porque existe alguém maior que eu. Sem dúvida. Né? Eu só sei que... porque eu vou fazendo parâmetros. O meu olhar é a partir do outro, né? Então, assim, a gente se compara. Por isso que eu falei que evolutivamente a gente faz as comparações. Mas se a gente pega, né, se eu pego essa comparação e eu faço ela de um modo em que ela não vai ser boa pra mim, aí é que entra o X da questão que mina a nossa autoestima. Porque aí eu não consigo construir quem eu sou. Porque eu não sei. E esse processo é um processo de construção. Porque eu posso a vida inteira ter aprendido que eu gostava de sushi. Mas será que eu gostava de sushi mesmo? Eu tenho uma paciente, é engraçado falar sobre isso, porque tem uma paciente que ela é maravilhosa. A essência dela é linda, é uma pessoa do bem, coração bom, maravilhosa. Ela sempre foi ensinada que ela precisava agradar as pessoas. Sempre, sempre. Então, tipo assim, não fala mal do vizinho perto do outro vizinho, porque senão os vizinhos vão falar. Você precisa ser a filha perfeita. Você precisa ter sempre boas notas. Ela teve um protocolo de comparações destrutivas para ela que ela precisou seguir para que ela não tivesse uma vida aversiva com os pais. Os dons da vida. Sim. E aí o que aconteceu? Ela cresce, agora a gente está em construção e desconstrução do que ela é, do que ela gosta. Porque ela não sabe se ela não gosta de falar mal da vida da outra pessoa, por exemplo. Vou dar um exemplo bem, sabe? Porque ela só foi ensinada de que aquilo que era bom. Ela não teve as experiências e percebeu se aquilo de fato era uma coisa que ela gostava ou se aquilo foi imposto para ela. Entende? E aí você usa uma palavra muito bacana que é a desconstrução. Quando você desconstrói, você está prevendo uma reconstrução. Sim. Né? Você não está prevendo... Você desconstrói, você não destrói. Sim, legal. Né? Então, faz esse cabimento, dá esse cabimento ao seguir. Como tu disseste, eu só sei que eu sou baixinho porque tiveram outras pessoas bem mais altas. Mas isso não é para interferir dentro do meu ser. O físico em si, ele é elemento de percepção tátil. Sim. Mas o elemento de percepção psíquica... De valor, de virtude, de sims da vida, é que essa construção e essa reconstrução e essa desconstrução é que precisa seguir numa evolução. E tá todo o tempo acontecendo, né? Eu tenho um paciente engraçado. E eu vou falando dos meus casos clínicos. Eles vão se identificar aí quem for o quê. Que ele fala assim... Eu não sou ainda um caso clínico delas, viu? Nem pode. Então, o que acontece? Seria muita confusão junto na conversa. A gente é amigo, não pode. Então, assim, ele fala o seguinte: Juliana, ele já tá comigo há um tempinho, e eu adoro atender homens, inclusive. É um público assim, que eu
me divirto fazendo o meu trabalho, dentro da minha limitação terapêutica, claro. Mas ele diz assim, desde que eu comecei a fazer terapia contigo, eu tô em processo de construção e desconstrução, construção e desconstrução, né? E é engraçado porque eu já tô antes eu era ignorante. Eu não sabia porque eu fazia tais coisas. Agora eu faço consciente. Eu sei o que eu tô fazendo. Me diz onde é o botão que aperta pra voltar pra ignorância. Porque eu queria voltar pra ignorância porque, assim, ter consciência disso é angustiante. É angustiante eu saber, por exemplo, que eu tenho um padrão de comportamento que é destrutivo pra mim, mas que eu não consigo sair dele. Mas eu sei por que ele foi construído. Eu entendi quais são os gatilhos emocionais que aquilo se construiu na minha vida. Por quê? Quais são os benefícios que eu tenho com isso, sabe? Então, assim, pensar que esse autoconhecimento é algo fácil é uma grande mentira. Não é tão fácil assim. É porque quando a gente... igual meu terapeuta falou essa semana pra mim. Ele disse, cuidado com os defeitos que você quer remover da sua vida, porque às vezes esses defeitos são estruturantes para ser quem você é. Então, assim, tem coisas que você às vezes olha como um defeito, mas ele é um pilar de estruturação na tua vida. Voltando às Sagradas Escrituras, a gente vê a questão da pedra angular, né? Sim. Não sei se vocês têm ideia do que é a pedra angular. A pedra angular é uma pedra disforme, quer dizer, ela é totalmente avessa à construção das outras pedras, porque as pedras normais, elas eram mais ou menos quadriculadas, sim, né? Retangulares. Sim. E elas faziam uma em cima da outra para poder construir as colunas e construíam os arcos de cima das portas. Mas quando chegava lá para fechar o arco, não podia se colocar uma pedra que fosse normal. Igual. Retangular. Ela precisava ser uma pedra disforme, porque ela precisava fazer como se fosse uma cunha para encaixar e fechar o arco, para que a porta ficasse aberta. Essa é a questão às vezes, o que nós consideramos defeito é apenas uma pedra angular que precisamos para que a porta do caminho seja aberta. Sim. Continue sendo aberta. E eu dou um nome para isso, se chama as nossas diferenças. O que eu sou diferente pode ser essa pedra angular que está preenchendo esse espaço que tu só tem na tua diferença da minha, a retangular. Exato. E aí tu é o retangular, eu sou a pedra angular, e tem um que vem pinta, tem um que vem lixa, tem um que vem... E aí faz a coletividade ser bonita. É por isso que eu não sou tão a favor desses procedimentos estéticos em que a gente fica uma cara do outro. É o biscoito, né? O pacote do biscoito. É igualzinho. Igual. As mulheres estão tudo com os versos assim. Não recrimino. Não. Cada um faz o que acha que é legal. Só que eu vejo que a gente vai perder a nossa singularidade. Falando em singularidade, tem olho azul é o que aqui no Nordeste todo mundo acha muito bonito, né? Sim. Lindo, charmoso, espetacular. Sim. Olho claro, né? Uhum. É o que chama a beleza e tal. Que chama atenção. Chama atenção. Mas nós somos nordestinos e nós temos uma característica que são os olhos mais escuros. Sabia que em alguns lugares você ter olhos escuros é que é o belo, porque lá é o diferente. Porque lá. Então, às vezes, a questão do valor do copo d'água tá dependendo de como você dá, do lugar. No aeroporto, o copo d'água é quantos reais? Na quitanda lá da tua rua? No supermercado lá no... Faz a diferença. É um ambiente. É um ambiente. Que a gente precisa ver que ambiente é que a gente se coloca. Que a gente se coloca em alguns ambientes. E o jeito como a gente se coloca. E o posicionamento. O posicionamento. Então, assim, isso... E eu só sei disso se eu entendo quem eu sou. Aí é a questão. Hoje em dia você precisa se entender quem você mas você está tão cheio de conceitos e tão cheio de conhecimentos porque na internet diz que... Dicas para. Todo mundo tem dica para alguma coisa, né? Tem. Eu costumo dizer que o jogo charmoso de tabuleiro é o xadrez, né? Uhum. Eu sei jogar xadrez, mas eu não sei jogar... Eu jogava dama. Eu jogava dama também. Quando era mais novo, quando eu ainda tinha cabelo. Faz tempo, né? Mas quem estava de fora
às vezes, via jogadas que quem está perto do tabuleiro não sabe. Não olha porque está muito próximo. Às vezes a gente precisa tomar essa distância. É essa distância que a gente precisa tomar também, às vezes, para ter as decisões da nossa vida, em relação à nossa vida, tomar certa distância de determinados conhecimentos. Porque às vezes você começa a se encher de tantos conhecimentos que você perde a percepção de você mesmo. E você começa a construir, a modular percepções e situações que os outros querem em relação a você. Aí você não se desconstrói, você se destrói. Porque aí, se a gente entra nesse parâmetro, o que vai acontecer? Eu vou me modular em uma estrutura que não é minha. Então, essa estrutura ela vai ser ligeiramente desconfortável. Porque eu vou ficar vigilante para saber se eu vou continuar tendo essa postura ou não. Entende? Então, assim, vai ser muito difícil para mim estruturar um personagem, um avatar, para agradar XYZ pessoas. Então, assim, saber quem eu sou me dá a liberdade, a flexibilidade de eu ser autêntica. Essa semana eu coloquei no meu Instagram uma caixinha de pergunta dizendo assim, é a modinha, né, que tava agora, de 10 coisas que os seus amigos acham que você gosta. 10 coisas que você gosta segundo seus amigos. Eu vi. O que mais apareceu foi sorrir, molecagem. Eu digo, olha, ser pequeno não me leva a sério. Mas é porque, assim, é um traço da minha personalidade. Eu sou uma pessoa divertida, sorrindo. Ah, bom. E aí, tá ali na molecagem, tá brincando e vereré. Porque assim, sou quem eu sou. E eu não vou tirar esse pilar de mim, porque senão a minha casa vai cair. E quando eu tô muito séria, assim, no sentido de não me abrir pra passear pela minha particularidade, pela minha subjetividade, o que é que tu tem? Eu fico chata. Juliana, o que é que tu tem? Ai, Juliana, tu tá péssima, chata, poxa, hoje tu não tá bem. E são aquelas mesmas pessoas que quando tu estás sorrindo, quando tu estás brincando, reclamam da... Sim. Então, assim, é mais vantagem que eu assuma ser quem eu sou. E isso parece uma frase muito clichê, mas é a verdade dos fatos. Se eu faço isso, eu tô trazendo um grande benefício pra minha vida. Com certeza. Tu estavas falando agora de chato, eu me lembrei de um episódio que na minha turma de graduação agora em Direito, na hora que eu acordo dando um bom dia pro espelho. Se eu estiver sozinho em casa, eu dou bom dia pro espelho. Bom dia mundo, bom dia plantas. Eu falo com as minhas plantas, eu falo com todo mundo. E eu às vezes acordo 5h30 da manhã. Normalmente eu acordo 5h30, mas às vezes eu já acordo mais tarde, eu sou vespertina. 5 e pouco. Mas eu já acordo, na hora que eu acordo, levanto, para dar bom dia para todo mundo. E quando eu pego o celular e o primeiro grupo que tá lá, da última mensagem que foi da noite anterior, é do pessoal da graduação, eu já mando bom dia, turma. Aí alguns dizem bom dia e tal, outros chegam e dizem assim, meu Deus, que bom dia chato esse teu, a gente nem acordou, tu já tá empolgado. Tua felicidade é muito chata. Eu digo, esse é o problema. Né? Se você é feliz, vai ter pessoas que vão achar bom e vai ter pessoas que vão achar ruim. Sim. E isso é em tudo na vida. Sim. E essa percepção volta ao que a gente está conversando sobre comparações. Né? O mundo vai te comparar de qualquer jeito. Sim. Agora, tu precisa entender que tu precisa alicerçar para que o teu castelo, a tua casa, a tua formação, a tua pessoa seja colocada na rocha. Isso. Tu pode até tirar a casa de cima da rocha e botar em outro lugar. Mas isso é a tua vontade. Aí é que tá. E tu falou isso desse negócio do grupo dos teus amigos. Eu tinha da faculdade. Da faculdade. Eu tinha um grupo de amigos em que eu fazia a mesma coisa, né? De manhã cedinho eu já tava, bom dia, galera, não sei o que, vamos lá, e tarará. Tinha um rapaz que ele falava assim, um amigo meu, ele dizia assim, e Juliana, como é que tu consegue acordar empolgada de manhã? De manhã eu tô péssimo, eu tô assim, meu Deus, eu acordei outro dia, eu digo, gente, eu não sei como é que, meu filho, vamos fazer uma sessão de descarrego, vamos fazer um negócio, uma terapiazinha, resolve. Porque assim, eu tô tendo mais uma oportunidade.
sabe? Meu Deus, é um dia novo. É uma coisa assim que talvez eu nunca tenha feito. E eu vou fazer hoje. O meu futuro é construído pelo que eu faço hoje. Se eu coloco uma sementinha, ela vai morrer, mas depois ela vai germinar e vai funcionar. E eu vou precisar regar todo dia? Vou, mas é um dia de cada vez. Então eu preciso fazer isso todo dia. Então, caraca, é um dia novo. Meu Deus, é um dia novo. Então, obrigada, Jesus, porque eu tô mais perto dos meus propósitos. E você tem que entender que o dia de hoje é o último dia. Só tenho esse, né? De garantia. Só tem esse momento, o agora. Sim. É esse momento. É. O de ontem só contou tua história. Sim. O hoje tu tá vivendo. Isso. Tu não tem certeza do amanhã. Sim. Então viva Sociedade dos Poetas Mortos, né? É um filme que há muito tempo eu assisti. Viva o dia. Né? Sim. É menos angustiante, né? É menos ansioso. Qual é o mal da sociedade hoje em dia? A gente já tá lá na frente. E será que se eu vou fazer a faculdade, mas e se eu não tiver campo de trabalho? Cara, tu ainda nem te formou. Te acalma, mano. Vai fazer tua cadeira. Tu só precisa dessa pra passar, pra tu ficar um pouquinho mais perto do teu propósito. Tem pessoas que chegam no consultório e falam assim, mas eu não aguento mais. Eu vou me envolver mais com mais uma relação e agora, essa última não deu certo. Eu digo, cara, se não deu certo, agradece, porque assim, rejeição é livramento. Então você, de alguma forma, se tu foi rejeitada, tu tá a menos um do que é o teu propósito para chegar num lugar. E aprendizado também. Talvez tu precise disso para conseguir estruturar uma outra coisa que tá vindo. Só que aí as redes sociais fazem o quê? O vizinho, o colega tem, tu não tem. Aí tu tá perdendo tempo porque isso, tu tá fazendo... Entendeu? A grama do vizinho sempre é mais verde. Inclusive assistam o episódio número 1, a grama do vizinho é sempre a mais verde. A grama do vizinho é sempre a mais verde, mas às vezes a grama do vizinho é sintética, gente. Tem que pensar isso também. Nem sempre. Pois é, então, que coisa boa estarmos aqui. Eu adorei nosso bate-papo. Eu acho que a gente construiu muita coisa legal, significativa, né? Fortalecendo mais os nossos laços. Talvez tenha desconstruído algumas coisas, né? É importante porque a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, né? Entendendo como é que tudo funciona. E o que é maravilhoso. Porque a gente nunca a gente sempre está. Então, eu tô sempre modificando, mudando, construindo, desconstruindo, chorando, sorrindo, feliz ou triste. Faz parte da condição humana, né? Com certeza. Existe beleza nisso. Sem dúvida. E aí Salomão fala muito isso, né? Só pra gente ir pro encerramento. Salomão fala muito isso, que a gente aprende muito mais nos momentos em que a gente tá triste do que nos momentos em que a gente tá feliz. Porque nos dá tristeza, a gente retém aquela informação pra não passar por aquilo novamente. Da felicidade, não. Ai, caraca, tô feliz, eu quero de novo. Tu não percebe. Porque o teu cérebro, ele fisiologicamente, ele não sabe dizer o que é certo e o que é errado, porque isso é moral, e a gente constrói na sociedade. Mas o nosso cérebro, fisiologicamente, ele vai entender o que te dá prazer. Por isso que as pessoas são viciadas em jogos, em drogas, em sexualidade, porque aquilo é prazeroso para o cérebro. Né? Então, assim, o que é a moral é que a gente vai determinar, né? Nosso córtex pré-frontal vai dizer o que é certo e o que é errado. Mas, quando a gente, por exemplo... tomam álcool, perde a inibição do córtex pré-frontal e a gente fica ligeiramente mais instintivo, perdendo essa condição de aprendizado do que a sociedade nos colocou, e a gente faz o que é prazeroso. Na maioria das partes das vezes fala o que... Enfim, todo mundo já sabe como é que funciona um contexto de um bebum. Ponto. De vez em quando. Então, Robson, eu quero te agradecer pela tua presença, pela oportunidade de construirmos um mundo melhor para mim, para você e para o mundo, né? Então, foi de grande importância, mais uma vez, dividir conversas contigo, dessa vez gravado para outras pessoas assistirem. Para a posteridade. Para a posteridade, para depois daqui uns anos a gente rir, meu Deus, olha o que nós fizemos juntos, olha lá no começo, né? E não é? Então, isso é muito importante. Quero te agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu entusiasmo, sabe? Que me ensina muito, me ajuda a conseguir continuar no meu propósito também. Então, né, você acaba se tornando um pilar de estrutura familiar e de amizade, porque a gente, para além de família, a gente é amigo. Sem dúvida nenhuma. E a gente construiu... essa relação. Juliana, eu que agradeço a oportunidade. Não vou dizer que estou de braços abertos, mas estou dizer que eu estou de corpo aberto, de mente aberta, para a gente discutir, conversar, crescer, se modificar, ampliar conhecimentos e, antes de tudo, partilhar a centelha divina. Né? Porque
Nós usamos a nossa capacidade cerebral em torno de 15%, mais ou menos isso. Então, quanto vasto ainda tem a imensidão para poder se abrir, né? Desenvolver. Então, agradecer faz parte, Sim. mas também desafiar. Vamos para frente, vamos crescer, vamos seguir e cabe-nos a colocar sempre a chama da vela em cima da mesa, nunca debaixo do alqueire, como diz. Sim. Né? E manter todo o tempo a chama acesa do nosso propósito, da vida com Deus, que a gente, né, nenhum momento em que a gente senta, a gente não coloca Deus em pauta, é uma característica, mas é porque é algo que é muito nosso. Você falou algumas vezes em beber, inebriar-se, né? De vez em quando eu tomo algumas, né? Mas em algumas mesas, meu primeiro brinde sempre a Deus, e muita gente às vezes toma isso como se fosse ofensa, pecado. Não, Deus está em mim, tanto nos momentos difíceis, não tão bons, como nos momentos bons. Sim, aqui estou comemorando, eu estou feliz, porque eu estou precisando de ajuda. Porque o sol que me ilumina, como a chuva que me molha, vem dele. E sem ele, eu sou apenas um ser vivente. Com ele, eu sou uma centelha divina. Você também é. Eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você. Pessoal, muito obrigada pela presença, pela confiança que vocês depositam aqui nesse trabalho. Eu estou muito, mas muito feliz com essa nova etapa desse podcast, que é um filho em que eu gosto tanto, é um dos meus mais, assim, preferidos dentro das redes sociais e do meu campo de trabalho. E eu quero te convidar a assistir outros episódios que nós fizemos e assistir os próximos que virão, com novos convidados. E se você ainda não ouviu, vai lá, dá uma ouvida, escuta o que a gente construiu em outros episódios, escuta todo esse também outras vezes, manda para outras pessoas, ajuda no engajamento, que vai ser muito bom para todos nós. Quanto mais pessoas com cabeças terapeutizadas, mais a gente tem uma sociedade amigável e feliz, né? Dentro daquilo que é a nossa limitação, dentro do que a gente pode, né? Então, eu quero te agradecer, compartilha e a gente se vê num próximo vídeo. Obrigada. Tchau. Yes. Yes.